Olá, bem-vindo ao curso de Teologia Básica. Hoje é a nossa quarta aula, na qual eu vou falar sobre os nomes de Deus. Deus se revela na sua palavra através de alguns nomes, porque Ele quer revelar a nós algumas de suas características por trás desse nome, né? E segundo um propósito específico que Ele tem para um determinado momento. No livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 14, um dos nomes que Deus revelou, né, lá no início da caminhada de Moisés, foi Eu Sou, justamente para suprir essa necessidade que Moisés tinha de saber o nome do Senhor, né? Ele disse assim: Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: Eu sou, me enviou a vocês. Aqui no versículo citado, ele deixou claro parte da sua personalidade, né? Ele falou eu sou o eu sou, ou seja, ele é Deus autossuficiente, independente, soberano, né? E ele também estava passando para Moisés, eu posso ser tudo aquilo que meu povo vai precisar, né? Então podemos então, conhecendo os outros nomes de Deus, compreender como ele se expressa. Os nomes de Deus são geralmente classificados como genéricos, específicos e compostos, né? Vamos começar a falar sobre os nomes genéricos. Há nomes na Bíblia que são chamados de nomes genéricos e são chamados assim porque usam esse nome tanto para Deus quanto para mencionar uma divindade pagã. Mas os detalhes desse nome, somente na versão original do hebraico é que se há uma compreensão maior, né? O que não é o caso agora. Mas vamos dar um geral aqui, ó. Os genéricos encontrados na Bíblia são Elohim, né? Que significa Deus, mas é sua forma no plural. E Eloá, que é a forma singular, né? Que significa Deus. Os dois significam Deus, né? Eloá e Elohim. Elohim plural e Eloá singular. São nomes que na Bíblia são usados para chamar o único e verdadeiro Deus de Israel. Gênesis 1 e 1 fala sobre isso, Gênesis 3 e 5, Jeremias 10 e 10 e Deuteronômio 4, versículo do 35 ao 39. Contudo, o uso da palavra Elohim é aplicado a deuses pagãos. Segundo nome, El. El significa Deus. É um dos nomes mais usados na Bíblia para mencionar as divindades pagãs, mas aparece também em relação ao Deus de Israel, né, o nosso Deus, junto com os seus atributos. Por exemplo, El Berit, o Deus que faz aliança. Gênesis 31, 13 fala sobre isso e Gênesis 35, versículo do 1 ao 3 também. El Olam, que significa o Deus eterno. Gênesis 21, versículo 33, Isaías 40, versículo 28. E tem também El Salei, que é Deus é minha rocha, refúgio. Salmo 42, versículo 9 e 10. Mais um, El Roi, é o Deus da vista. Gênesis 16, versículo 13. El Nossi, que significa Deus de compaixão, Salmo 99, versículo 8. Tem também El Cana, é o Deus zeloso, Êxodo 20 e também 34, 14. Êxodo 25, né, 20, versículo 5, 34, versículo 14. E tem também El Nen Eman, que significa Deus de graça e misericórdia. Deuteronômio 7 e 9 fala sobre isso. Também tem El Elyon, que significa Deus Altíssimo, né? Quando aplicado para Deus, né? Designa como alto, excelente, o Deus glorioso. E tem o El Olam, que significa Deus eterno, Mlah, que fala, né? Mlah. Me perdoa a pronúncia, tô aqui no português, né? O livro de Gênesis 21, 33 traz esse termo pela primeira vez. Agora, os nomes específicos de Deus, vamos falar sobre eles. Os nomes específicos de Deus jamais serão invocados por divindades pagãs. Na Bíblia só aparecem aplicados ao Deus verdadeiros, e são esses: Shaddai, o Todo-Poderoso, derivado de Shaddad,
significa poderoso, forte e potente. Adonai significa Senhor. Com a chegada da lei, os judeus temiam pronunciar o nome de Deus em vão, né? Então eles passaram a usar Adonai ou Hashem. Adonai é usado nos serviços religiosos, né? E Hashem nas conversas informais. Aí tem o tetragrama, né? Que é o Y, o H, o W e o H, que é traduzido por Yahvé. O tetragrama, perdão, é um nome divino que ocorre com mais frequência no Antigo Testamento. Ele foi substituído por Adonai, né, citado acima, como eu falei, por ser proibido de ser mencionado em vão. Agora vamos falar sobre os nomes compostos de Deus. Os nomes compostos de Deus revelam alguns aspectos a mais do caráter de Deus, e são eles: Elohim. Este nome identifica o Senhor como Criador de todas as coisas, Gênesis 2, 4. Jireh, que significa o Senhor proverá, Gênesis 22, 14. Assim como ele proveu um substituto para Isaac, o Senhor também proveu Jesus para os fiéis, né, para nós. João 1, 29 fala isso. Rafá é o Senhor que te sara. Êxodo, capítulo 15, versículo 26. É o Deus de curas, Deus de milagres, de causas impossíveis. Aí tem Nissi, que é o Senhor é a minha bandeira, Êxodo 17, 15. O Senhor, como nossa bandeira, ele deixa evidente que nós não somos daqui, né? Nós somos peregrinos, forasteiros. E que nós possuímos a linguagem do céu, a linguagem de Deus. Aí tem Shalom, que é o Senhor é paz. Juízes 6, 24 fala isso. Só ele traz paz, porque ele é a paz. Aí tem Ra, é o Senhor é o meu pastor. Salmo 23, 1, um salmo bem conhecido, né, entre nós cristãos. O Senhor é o meu pastor, Davi começa falando, né? Ele é o pastor realmente que cuida, né, do seu rebanho. Aí tem, perdão a pronúncia, mas eu vou tentar aqui. Tzidkenu, Senhor, justiça nossa. Jeremias 23, versículo 6 fala isso. É ele quem justifica os seus por meio do seu filho Jesus. 1 Coríntios 1, 30. Aí tem o Sabaó, que é o Senhor dos Exércitos, Salmo 24, 10. Ele possui soldados celestiais à sua disposição para cumprir os seus desígnios. E aí tem Chamá, que é o Senhor está ali, presente, Ezequiel 48, 35. E ele é Deus presente com o seu povo. Vamos ver alguns nomes de Deus no Novo Testamento. Theos, né, que significa Deus, João 1:1 tem esse nome. E Kyrios, né, que significa Senhor, Filipenses 2:11. Pai e filhos são chamados por esse termo Kyrios, 1 Coríntios 12, 3. Tem Pater, que é pai, Mateus 6:9, também tá lá. No cristianismo, mantemos um relacionamento de pai para filho com Deus, né? Jesus nos apresentou o Senhor como pai, né? E graças a ele nós podemos ter o privilégio de desfrutar um relacionamento de filhos. Então é isso. E aqui foi alguns nomes que eu mencionei para que nós possamos ter a compreensão, né, de como Deus é. Como eu mencionei lá no início, o nome de Deus revela algumas de suas características segundo o seu propósito. Mas o Senhor é muito mais do que alguns nomes mencionados, né? Vamos aqui para as questões, para o seu estudo, para a sua compreensão. O que Deus revela através dos seus nomes, né? Você sabe ter essa compreensão? Qual a diferença entre os nomes genéricos e os específicos, né? E qual nome nas escrituras que é usado para chamar tanto Deus Pai quanto Deus Filho? Por que substituíram o tetragrama, né, e Yahvé, né, e passaram a chamar de outro nome? E o que revelam os nomes compostos de Deus? Todas essas questões para o seu ensino, para o seu aprendizado. É isso aí, aqui a gente termina a quarta aula.
E Deus te abençoe, continue firme, curte, comente, compartilhe com quem achar que vai ser interessante ouvir essa aula. Deus te abençoe.